Olá e bem-vindos ao Novo Fogo, o podcast da Pulmonal, a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. A saúde mental e a estabilidade emocional são aspectos absolutamente preponderantes no percurso de um doente com cancro do pulmão, seja do ponto de vista de sucesso terapêutico, como da qualidade de vida e sensação de bem-estar. Neste episódio, vamos refletir sobre alguns dos principais desafios emocionais que os doentes com cancro do pulmão enfrentam. E para dar fogo a esta conversa, temos connosco a doutora Margarida Branco, psicóloga clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, psico-oncologista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia, que integra o Serviço de Psicologia da Unidade Local de Saúde de Santo António, exercendo funções na Unidade de Psiquiatria de Ligação, na qual se inclui o Núcleo de Psico-Oncologia, no Serviço de Humanização e no Grupo de Apoio ao Luto. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. A segunda temporada, Viver com Cancro do Pulmão, tem o patrocínio da Regeneron. Terceiro episódio, Trabalho e Finanças, manter a normalidade. Doutora Margarida, muito bem-vinda. É um gosto estar aqui contigo. Obrigada pelo convite e pela possibilidade de estar aqui a falar de uma área que eu trabalho todos os dias. E já há muito tempo. E já há alguns aninhos, é verdade. Doutora Margarida, a saúde mental e o equilíbrio emocional ou outro tipo de designações que iremos atribuir são aspectos absolutamente determinantes do bem-estar e da adesão aos tratamentos num doente com cancro do pulmão. Eu gostava de lhe perguntar, por favor, quais são os principais desafios com os quais contacta no dia-a-dia no doente com cancro do pulmão? São imensos, na verdade, porque é uma doença que afeta uma pessoa, né? E é uma pessoa que tem a sua vida, tem a sua profissão, tem a sua família, tem os seus amigos. Portanto, todas estas áreas que são as áreas da vida da pessoa podem ficar afetadas pelo diagnóstico de uma doença oncológica e de uma doença oncológica que, apesar dos grandes avanços que tem havido em termos de tratamento, continua a ser uma doença grave e que é percepcionada enquanto tal. Os desafios numa fase inicial é a pessoa perceber-se como alguém que vai ter uma vida diferente daquela que ela projetou ter e que temporariamente será uma vida que poderá ficar muito afetada, porque vai ser necessário fazer tratamentos, vão-lhe ser propostos tratamentos, muitas vezes há um tempo reduzido para tomar decisões quanto a tratamentos, porque é um tempo útil de intervenção também, do ponto de vista médico. Vai ter que reorganizar a sua vida familiar, vai ter que provavelmente, temporariamente, ainda que seja, deixar de exercer a sua atividade profissional. Portanto, nós temos aqui inúmeros desafios, para além de vai ter que lidar com tratamentos que eles próprios também são muito exigentes, não é? E com um impacto grande na vida da pessoa, físico e também emocional. Portanto, todas estas áreas que são afetadas perante o diagnóstico de uma doença oncológica de um cancro do pulmão são áreas nas quais vai haver exigências e esforços enormes de adaptação. A verdade é que o apoio da psicologia pode ser obtido proativamente pelo doente em algumas circunstâncias particulares, mas muitas vezes está dependente de uma interação com um médico oncologista, com um oncologista assistente. Eu gostava de perguntar quando é que um utente, quando é que um doente deve questionar espontaneamente, deve ser proativo, em que momento é que alguém com cancro do pulmão deve procurar esse tipo de orientação e de ajuda? É aquilo que eu diria a alguém que possa ter cancro do pulmão, qual é o momento para pedir ajuda. O momento que é o momento para a pessoa pedir ajuda pode ser qualquer um, pode ser numa fase muito precoce, pode ser numa fase mais tardia, mas é o momento em que a pessoa sente que já lhe é difícil viver com algumas das exigências que o cancro lhe está a trazer. No sentido de, eu identifico estas dificuldades,
acho que está a ser difícil para mim, não estou a conseguir integrar isto tudo na minha vida, então eu vou pensar e tenho que pensar se pode haver a possibilidade de eu ter uma ajuda também nisto, porque o que é que acontece muitas vezes? Sobrepõe-se o que é a sobrecarga da doença fisicamente, que é uma exigência, portanto a doença em si e a vivência da própria doença. Portanto, e quando há aqui estes aspectos que têm um caráter cumulativo, quando a pessoa sente, eu estou em dificuldade, não estou perdido, por exemplo, de facto já não sei o que fazer, acho que preciso mesmo de um espaço para eu poder estar, levar as minhas dificuldades, o que eu estou a sentir, por muito razoável que possa parecer ou não razoável, mas é o que eu sinto, é o que eu estou a viver. Não estou a conseguir organizar este aspecto da minha vida e nem estou a falar de sintomas mais clínicos, podemos falar um bocadinho depois. E não é necessário que a pessoa sinta que está ou com crises de ansiedade, ou que pode estar com um quadro depressivo, ou que está com uma insónia e uma privação de sono persistente. Basta que a pessoa sinta, eu estou em dificuldade e gostava de pensar sobre isto com um profissional que esteja preparado para me ajudar. Esse pode ser o momento, e pode ser qualquer momento ao longo do processo de doença. Claro que depois há algumas situações e quadros clínicos que eu acho que também é importante e pode ajudar as pessoas a perceberem, em que também beneficiam de ter ajuda. A ansiedade pode acontecer e todos conhecemos momentos de ansiedade muito bem descritos na transmissão de resultados de exames, quando a pessoa vem fazer exames médicos, muitas vezes quando vem fazer os tratamentos, mas pode ser uma ansiedade que se identifica como reação a algo muito concreto e que passa, uma ansiedade normal, que é esperada, que faz parte. Se é uma ansiedade em que a pessoa se sente permanentemente ansiosa, com crises de ansiedade, com sintomas de ansiedade, com pensamentos persistentes, muitas vezes com pensamentos ruminativos de catastrofização, quando a pessoa tem sintomas físicos de ansiedade, taquicardia, sudorese, sensação de adormecimento e que perduram no tempo, ou seja, já não acontecem apenas como reação a alguns momentos, aí também vale a pena procurar ajuda e aqui eu quero salvaguardar que pode ser necessária ajuda psicológica, mas também psicofarmacológica, que pode ser veiculada pelo médico, oncologista, em situações que não melhoram ou em que se percebe que a severidade dos sintomas nos chama mais a atenção, podemos também pedir ajuda da psiquiatria, que também existe nas equipas hospitalares, assim como a tristeza. Nós podemos estar tristes e não estar deprimidos. Eu posso estar muito triste por alguma razão, mas aquela tristeza vai e vem, flutua. Tenho momentos em que estou muito triste, mas depois, imagina, se passaram 3 dias da quimioterapia e a pessoa sente que já consegue fazer mais algumas coisas e já não se sente tão triste, não estamos a falar de depressão, estamos a falar de uma tristeza que é normal e que é reativa. Mas se esta tristeza, que tecnicamente nós designamos por um humor depressivo, que é o que caracteriza a depressão, em que a pessoa está consistentemente triste, com falta de vontade de fazer o que quer que seja, mesmo quando se sente melhor fisicamente, com uma ausência de sentido, sentimentos de desesperança, em que as coisas que habitualmente lhe davam prazer deixaram de dar prazer, com dificuldade em concentrar-se, com dificuldade em dormir, também é importante procurar ajuda. E agora falando um bocadinho de prevenção, para quem ainda não teve, por algum motivo, a oportunidade de discutir com um psicólogo, que estratégias é que alguém que lida com tantas incertezas e tantas dificuldades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, que estratégias é que se podem utilizar para manter algum equilíbrio e, se possível, até algum otimismo perante um diagnóstico que é tão desafiante? E estas podem ser transversais a todas as pessoas com cancro, quer tenham tido
quer estejam ou não a ser seguidas por psicólogos ou por psiquiatras. O que é importante? Na medida do possível, e respeitando sempre aquilo que a pessoa se sente capaz de partilhar, porque há momentos em que a pessoa não se sente ainda capaz de partilhar, procurar as suas pessoas. Quem são as pessoas? São as pessoas próximas, são as pessoas de confiança, são as pessoas do afeto, são as pessoas permanentes, são as pessoas que a pessoa também identifica que estarão disponíveis para poder partilhar algumas das suas preocupações, dos seus medos. A pessoa com uma doença oncológica pode ter muitos medos, e os medos são esperados, fazem parte. Muitas vezes nós conseguimos compreender porque é que esta pessoa está tão assustada. Tem razões para estar assustada, recebeu uma má notícia, não há bons resultados de um tratamento, portanto, isto é muito importante. As redes de apoio, aquilo que se chama as redes de apoio, que cada pessoa identifique a sua rede de apoio. Não tem que ser muita gente, mas que identifique com quem é que possa partilhar. A comunicação com o médico, eu insisto muito na comunicação com o médico, porque eu acho que o médico tem um papel muitíssimo importante. É muito importante que a pessoa que tem um cancro do pulmão, que se está a tratar, possa ter um momento em que ela possa falar com o seu médico também sobre um ou outro aspecto que está a preocupar e sentir que também é ouvida nisso, pelo seu médico. É muito importante. Outra coisa que é muito importante, na medida do possível, manter algumas rotinas, as que sejam possíveis, de o que é que eu consigo fazer, tenho filhos, consigo levá-los à escola, levá-los não, é muito cedo, mas se calhar à tarde consigo ir. Não consigo ir sozinha, mas tenho alguém que possa ir comigo, ok, então vamos manter as rotinas na medida do possível. Também, e eu digo sempre na medida do possível, porque as pessoas estão em fases diferentes do tratamento. Portanto, tudo tem que ser adaptado às possibilidades que a pessoa, reais e realistas, que a pessoa tem naquele momento. Outra coisa que é muito importante é, se há alguma atividade que dá prazer, que a pessoa gosta muito, também na medida do possível manter. E às vezes as pessoas não conseguem. Há pessoas que gostam imenso da leitura e há um momento em que não conseguem ler, porque mesmo cognitivamente a atenção não conseguem focar a atenção. Mas na medida do possível, se gostam de passear um bocadinho ao ar livre, ou se até faziam exercício físico e agora já não podem fazer, ou pelo menos temporariamente não podem fazer, mas se calhar não posso fazer corrida, mas posso fazer um bocadinho de caminhada. Portanto, ver que ajudas podem ter, e isto às vezes é muito difícil. Porquê? Porque a falta de controle sobre o que acontece na vida da pessoa que está doente e o sentimento de dependência é uma das coisas muito difíceis para as pessoas. A pessoa que era autónoma, que fazia a sua vida, que trabalhava fora de casa, ia ao ginásio, fazia as compras, levava filhos à escola, levava os filhos às atividades, fazia piqueniques, no fim de semana ainda ia participar de umas tertúlias, e a pessoa vê-se completamente limitada para poder manter tudo isto, e muitas vezes sem aviso prévio. Uma doença que apareceu de uma forma muito silenciosa e há um sentimento de perda de controle, e muitas vezes pedir ajuda não é fácil, porque a pessoa sempre foi ativa, não é? Portanto, este sentimento de vulnerabilidade, de estar a depender ou de estar a sobrecarregar, que também há esta preocupação de poder sobrecarregar pessoas da família, por exemplo, doentes mais jovens com pais mais idosos, têm este cuidado com os pais. Por outro lado, pais com filhos em idade ativa e que têm eles próprios filhos pequenos, também têm receio de sobrecarregar os filhos. Mas poder haver uma reorganização da estrutura familiar, no fundo vamos arranjar a sala de uma forma diferente. A sala está arranjada desta forma. Temporariamente temos que a rearranjar. Cada um assumindo aqui aquilo que acha que pode fazer. Uma redistribuição de tarefas, uma redefinição de alguns papéis, o que é que eu posso fazer, Isto tudo é muito importante e ajuda
ajuda, sobretudo nas fases mais críticas, em que a pessoa também fisicamente até pode estar mais debilitada, fisicamente e emocionalmente, porque é muito difícil nós distinguirmos o físico do emocional. Muito difícil. Nós não somos um corpo e uma mente separados. Nós somos uma pessoa. É muito curioso que esteja a falar nisso e sobretudo, eu gostaria de trazer para a discussão um aspecto que é com o qual eu me confronto muito frequentemente. A verdade é que nós pensamos muitas vezes na psicologia como uma ajuda adicional para melhorar não só, claro, a qualidade de vida, o bem-estar, mas também a própria adesão ao tratamento e a qualidade do tratamento em si, mas é recorrente que quando se chega ao final do objetivo terapêutico, muitas vezes o objetivo terapêutico foi alcançado, mas é nesse momento que as pessoas sentem uma catarse de sentimentos, é muitas vezes nessa fase até de estabilidade, de conclusão, que os sentimentos menos positivos se instalam. E às vezes também até uma sensação de insegurança por estar sem tratamento dirigido depois de uma fase tão exigente. Mesmo, volto a dizer, que os objetivos terapêuticos tenham sido concluídos. Como é que isto se gera? Estou-me a rever completamente, porque isto também aparece na consulta. Há, de facto, um sentimento ambivalente em relação ao final do tratamento. Mas é efetivamente o final do tratamento, daquele tratamento ativo, com uma resposta favorável, em que vai haver até, mesmo nessas situações, ok, agora vamos entrar aqui num período de vigilância, a resposta foi favorável, portanto a pessoa recebe boas notícias, consegue perceber o significado das boas notícias, mas o diagnóstico, o período do diagnóstico, decisão de tratamento, iniciar tratamento, fazer tratamento, completar tratamento, é um período em que há um foco muito concreto. E qual é o foco? O foco é o tratamento. Muitas vezes nem há muito tempo entre o diagnóstico e iniciar tratamento, porque deseja-se que seja com a maior brevidade possível, e o foco é tratar. Portanto, há ali um foco muito claro, ainda que possa ser difícil também, as idas ao hospital regulares, os tratamentos por vezes longos, os efeitos colaterais dos tratamentos, mas há um foco claro, que é tratar. No final do tratamento, o que é que acontece? E agora? Não é? Por isso é que, muitas vezes, alguns quadros psicológicos até mais exuberantes surgem, não é nada raro que aconteça no final do tratamento. Porque eu costumo dizer isto: a adaptação ao cancro não termina quando termina o tratamento, porque há o foco, a pessoa tratou e estou bem, mas é quase assim, e agora? Agora estou bem e vai voltar e não vai voltar, e entramos naquele que eu tenho sentido, que é um dos grandes desafios da pessoa que tem uma doença oncológica, que é a incerteza, e gerir a incerteza. Quanto tempo vai ser? Posso ter? Muitas vezes a pessoa até sabe que vai ter, só não sabe quanto. E gerir esta incerteza é muito difícil. E depois, desejavelmente, também há um regresso à vida. Há uma vida que aconteceu enquanto a pessoa esteve a fazer tratamentos. Algumas coisas ficaram ali suspensas, mas também há um desejo de algum retorno à normalidade, que é quase saborosa para a pessoa. Mas de facto há um confronto com uma realidade que é quase, se existia, vamos chamar-lhe assim, alguma ideia, possibilidade que o tratamento acabou, agora está tudo bem, a pessoa consegue integrar que há um tratamento que teve resultado, mas este está tudo bem a partir de agora nunca é completamente está tudo bem pelas possibilidades que existem. E isto é o outro desafio, entramos noutra fase. E eu devo dizer que eu acho que não é fácil ajudar as pessoas desta incerteza, porque nós estamos, vá lá, isto é um dado da realidade. A possibilidade de recidiva existe numa doença oncológica e em alguns tipos de cancro, até é mais previsível do que noutros, ou é mais possível. Mas na realidade, naquele momento, a pessoa não tem evidência de doença, portanto, é no fundo aprender a viver com uma possibilidade. E aqui o tempo é muito importante também.
o tempo para se poder estar com a pessoa e ajudá-la a adquirir uma confiança antes de se ter uma doença muito grave, como é uma doença oncológica, um cancro do pulmão. Todas as pessoas, todos nós, temos um sentimento de invulnerabilidade, porque nunca vivemos a realidade de termos um diagnóstico antes de se ter uma doença grave. Claro que esse sentimento de invulnerabilidade também não é real, porque há inúmeras coisas que podem acontecer todos os dias. Mas a partir do momento em que há uma doença, há uma coisa concreta e nós não podemos dizer, olha, também posso morrer atropelada. Pois posso, mas eu posso, mas a pessoa teve aquela realidade daquela doença e, portanto, temos que acolher estes medos. Muitas vezes as pessoas ficam muito vigilantes, sintomas, e procuram um médico, muitas vezes precisam de ser tranquilizadas. É muito importante também, as consultas médicas continuam a ser muito importantes, e com o tempo, e com este regresso de alguma normalidade, ajudar a pessoa a ir retomando a confiança que é possível, sabendo que, ok, pode acontecer uma recidiva, que é o que ninguém deseja, a pessoa não deseja, mas os profissionais também não desejam, não é? Mas se ela acontecer, nós estamos cá na mesma. Nós estamos cá, estaremos cá. Vamos ver o que é que podemos fazer. Por isso é que este contacto com o médico, se há necessidade de iniciar um acompanhamento psicológico, muito bem. Se ele já se iniciou, é um dos períodos em que habitualmente a pessoa não vai terminar o acompanhamento, vamos continuar, mas assegurar que a pessoa continua a ser vigiada e que há coisas que não se podem controlar. Efetivamente ninguém consegue, para as quais a medicina não tem resposta. Mas que apesar de tudo, a vigilância, o decidir, fazemos 3 em 3 meses, também é baseado em dados científicos e que isto ajuda a pessoa a adquirir algum sentimento de maior controle sobre uma condição relativamente à qual acha que não tem controle nenhum. Sem dúvida. E bom, quando pensamos em saúde mental, em equilíbrio, em bem-estar, doutora Margarida, seguramente ficaríamos aqui horas a discutir, mas gostava de lhe pedir uma mensagem final para quem nos ouve, para doentes com cancro do pulmão, para familiares de doentes, com foco nestes 3 conceitos: saúde mental, equilíbrio e bem-estar. Muito bem. A saúde mental é fundamental para a nossa vida em geral. E se há qualquer coisa que sintam que possa estar a pôr em risco este equilíbrio emocional, mas também a saúde mental, nomeadamente que possam estar em risco de um quadro depressivo ou de sintomas ansiosos ou até de lutos, porque há perdas durante o processo de doença que possam ser difíceis, é muito importante que procurem ajuda. Se sentem que a ajuda das pessoas próximas é efetiva, muito bem, pois fomentem-na. Se sentem que não está a ser suficiente, procurem ajuda psicológica, ajuda de um profissional da área da psicologia, da área da psiquiatria. Muitas vezes o que é mais habitual é as pessoas trabalharem em conjunto e em equipa, portanto eu posso pedir ajuda da médica psiquiatra que trabalha comigo, ela pode me pedir colaboração, nós trabalhamos também com as equipas e procuramos que isso seja o melhor possível, tendo sempre presentes as limitações que todos temos, mas procuramos que isso seja o melhor possível. Incidir naquela questão de, na medida do possível, procurarem atividades que continuem a dar prazer, que continuem a conseguir realizar, por exemplo, até fomentarem algumas atividades. Há algumas coisas que já estão a ser mais estudadas no contexto das doenças oncológicas, como por exemplo as abordagens de mindfulness, que ajuda muito, que são as técnicas da atenção plena, ajuda a lidar com os sintomas físicos, mas também com os pensamentos ruminativos sobre a doença, portanto, que são a meditação, uma forma de meditação, fazer relaxamento, o exercício físico, uma alimentação, que se as pessoas sentem que também possam ter ajuda, pedirem essa ajuda, e muito o evitar-se o isolamento. Há sempre, a pessoa biologicamente adoece sozinha, porque é o seu corpo que está doente.
mas depois não adoece sozinha, porque as pessoas que estão à volta também sofrem, também se preocupam, também elas próprias têm medos. E, portanto, diminuir o isolamento da pessoa que está doente acaba por também diminuir o isolamento das pessoas que estão à volta. E diminuir o isolamento é muito importante para preservar a saúde mental, mas reforçando isto, as pessoas têm muito esta ideia, lutar contra o cancro, lutar contra o cancro, lutar contra o cancro, quase que se uma boa adaptação é a pessoa que está sempre bem, que nunca tem medo, que nunca demonstra medo, que nunca chora, que nunca se desespera, que nunca sente revolta. Não, a adaptação comporta estes momentos todos e, portanto, validar estas emoções de todas as pessoas envolvidas, na medida do que se sentirem confortáveis, poderem partilhar, é um fator muito importante para manter a saúde mental e o bem-estar. Muito obrigado, doutora Margarida. Eu que agradeço.